Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós que estávamos longe do Senhor Deus, o Senhor Deus teve misericórdia de nós. O Senhor morreu por nós, derramou seu sangue precioso por nós. O Senhor Deus lavou os nossos pecados em verdade e permitiu para que nós não recebêssemos mais o castigo eterno. Nós agradecemos por essa imensa graça, por podermos estar dando glórias e louvores ao Senhor Deus. Através do sangue precioso do Senhor, nós que fomos remidos pelo seu sangue, estamos servindo ao Senhor, glorificando a Deus. Nós agradecemos a sua palavra para podermos viver obedecendo. A sua vontade pode ser cumprida dentro da nossa vida. Senhor, nós agradecemos. Nós todos que fomos remidos pelo sangue precioso do Senhor Jesus, estamos reunidos diante de Deus. Estamos louvando a sua graça, estamos aprendendo a sua palavra. Nós agradecemos pela santa comunhão que nos permitiu dentro da sua igreja. Nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós, que cada um de nós aqui possa ser cuidado pelo Senhor. Que o Senhor Deus possa nos permitir a graça, a sua condução, que o Senhor Deus possa nos preencher completamente da sua vontade para poder, em nossas vidas, glorificarmos a Deus, para que possamos viver por sua vontade, para que nós possamos assim ser conduzidos. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, onde quer que eles estejam, que o Senhor Deus permita a sua graça, possa permitir a sua palavra dentro do coração destes. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a sua palavra, a sua fé no meio da dificuldade. Para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus permita a sua graça, para que o poder do Espírito Santo possa estar com eles. Para qual seja a situação, possam, em verdade, com firmeza pregarem a sua palavra, para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor. Que o Senhor Deus possa cumprir a sua santa vontade para nós. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer, o que é que devemos fazer. Senhor, nesse presente momento, nós todos que recebemos a imensa graça do Senhor, nós todos que temos a sua santa vontade, que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender. Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sushi
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 3 ao 5. Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 3 ao 5. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Assim como a apresentação no coral, o louvor foi sobre o amor de Deus. Então, o tema de hoje também é o amor de Deus. Então, dentro do tema, dentro do amor de Deus, eu quero pregar essa palavra. Então, o homem receber a salvação é somente pelo amor de Deus. É por isso que João, capítulo 3, versículo 16, o Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Deus, Ele criou este mundo conforme a sua imagem, e Ele diz que Ele ama a todos que estão aqui, todos os espíritos. É por isso que nós partimos do Senhor Deus e andávamos no meio do pecado. Nós estávamos no destino de irmos para a perdição eterna. Mas o Senhor, Ele enviou seu Filho unigênito para este mundo com o formato de homem. E Ele se fez propiciação pelos nossos pecados e morreu na cruz. E o Senhor Jesus, que veio como a imagem do amor de Deus, Ele veio para encarregar dos nossos pecados e morrer na cruz. Como na palavra de 1 Pedro, o Senhor, Ele veio para todos aqueles que são da injustiça, para conduzir a todos nós para diante do Senhor. Então, o Senhor é um Senhor glorioso ao mesmo tempo, mas também Ele é justo. Então, um Senhor que é justo se fez pecador. Então, um justo que se fez pecador, que morreu por nós. Um Senhor que morreu por todos, morreu na cruz. Ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Então, isso é para nos salvar, para nos levar para diante do reino de Deus. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, diz que o amor de Deus nos fortalece, porque um morreu por todos, é por isso que todos morreram. O pai da humanidade, Adão, ele como representante de toda a humanidade, ele desobedeceu ao Senhor Deus e ele pecou. E é por isso que na palavra da Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 19, pelo pecado de um homem, pela transgressão de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Em 1 Coríntios capítulo 15, disse que pela morte de um homem como a de Adão, através de um só homem, todos os homens serão vivificados. Então quer dizer que Adão, por sua desobediência, o seu pecado, todos os homens se tornaram inimigos do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus, ele veio para este mundo para morrer por todos os homens. Quer dizer que um homem morreu por todos,
É por isso que logo todos morreram. É o mesmo que isso. É por isso que o amor do Senhor, de Cristo, é o amor de Deus. É o que nos fortalece. Então, o amor do Senhor Deus, Ele realmente nos purificou. Ele se tornou a origem da vida para nós. Se não for pelo Senhor, nenhum pecador pode ser salvo. Então, o amor que o Senhor ele nos ama é grandioso. E é por isso, como em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando nós ainda éramos pecadores, em outras palavras, quando nós ainda éramos inimigos, Cristo morreu por nós. Então, o Senhor ele cumpriu o seu amor em nós. Então, através desse amor do Senhor, não foi somente por palavras, mas o Senhor ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi entregue por nós. E é por isso que Cristo morreu por mim. Cristo morreu por um pecador como eu. Então, quanto que o Senhor ele nos ama? O Senhor ele cumpriu, manifestou esse amor para nós. Como em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o Senhor ele nos amou e através do seu sangue ele nos livrou. Então nós que estávamos na perdição, merecíamos ir para o juízo eterno, fomos libertos pelo Senhor. Tudo isso somente pelo amor de Deus. O Senhor ele nos amou, através do seu sangue precioso ele nos libertou. Esse amor do Senhor é tão grandioso. É um amor que nós não conseguimos entender, compreender ou calcular com o nosso entendimento. O amor de Deus é o amor ágape. É um amor totalmente diferente da do homem. O amor do homem, nós podemos dizer que é filia, storges, eros, tem várias formas. Mas quando nós queremos expressar o amor de Deus, é o ágape. É um amor completo, é um amor perfeito, incondicional. É um amor realmente eterno, perfeito, que nos amou verdadeiramente. E é por isso que nós fomos libertos de todo o domínio do pecado. Nós fomos libertos dali. Então, no que é que nós cremos? É no amor de Deus. Então, o Senhor Jesus é a manifestação do amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Entregar o seu Filho unigênito até a morte. Nós, pecadores, merecemos receber o juízo, merecíamos ser destruídos. Então, o pecador ele precisava ser destruído, mas ele não ter sido destruído, agora ter conseguido a vida eterna. Como em João, capítulo 4, ele disse que o amor de Deus se manifestou dessa maneira, que Deus ele enviou seu Filho unigênito para nos vivificar através dele. Então não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro, e ele entregou o seu Filho unigênito para propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus se manifestou dessa maneira. Ele entregou o seu Filho unigênito pela propiciação de nossos pecados, para nos vivificar. Um pecador que merecia ir para a perdição eterna, para o inferno, mas o Senhor ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós. E é por isso que nós não é que tenhamos amado a Deus. Nós, quando ainda éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor nos salvou quando nós estávamos sob a maldição, sob o castigo.
E é por isso que, através de nossos pecados, para que nós pudéssemos ser libertos, o Senhor enviou o Senhor Jesus para se tornar a propiciação pelos nossos pecados, para acabar com essa relação de inimizade com Deus. Porque nós, pelos pecados, os pecadores, agora são inimigos do Senhor Deus. Como é que podemos ter paz? Como é que podemos estar ligados com Deus? É impossível. Nós agora temos a paz com o Senhor. Nós agora temos a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor ele enviou a Jesus para nós. Como em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Então nós cremos, conhecemos e cremos nesse amor do Senhor. Isso quer dizer que aquele que conhece o amor do Senhor Deus, ele permanece no Senhor Deus e também está nele. Então, o Senhor, ele nos amou através do seu amor. Nós cremos nesse amor do Senhor Deus. Então, a palavra mais impressionante da Bíblia é que Deus, ele nos amou. É o amor de Deus. Então, em inglês é God's is love. Isso quer dizer que Deus não é muito amor, mas Deus é o próprio amor. Então, nós cremos no Senhor Jesus. Isso quer dizer que nós cremos no Senhor Jesus que se manifestou através do amor. Quando nós cremos nesse Senhor Jesus, quando nós acreditamos nele, o nosso espírito foi vivificado. Isso quer dizer que através do nosso amor diante do Senhor, nós cremos. Então, quão grande é esse amor do Senhor Deus? Como Efésios capítulo 3, ele já disse que qual seja a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor do Senhor Deus, é imensurável através de nós mesmos. Mas esse amor do Senhor Deus, que é tão altíssimo, até o trono de Deus, que é a altura, e também a profundidade, que é tão profunda que pode ir e resgatar todas as pessoas que estão no inferno, nas profundezas. E a largura, que é todo este mundo, ele pode abraçar. E o comprimento, quer dizer que qual seja a fileira de pecadores que existam, o Senhor ele veio para salvar a todos eles. Quer dizer que através do amor do Senhor Deus, que foi o que? Despejado, derramado em nosso coração. É por isso que nós agora compreendemos que somos pecadores diante do Senhor Deus. E através da misericórdia de Deus, quando nós buscamos essa misericórdia, o Espírito Santo ele abre o nosso coração. E é por isso que através do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, através do Espírito Santo, nós conhecemos o amor de Deus, a graça de Deus. Então essa graça de Deus, esse amor de Deus, o Senhor Deus ele não simplesmente permitiu para que nós pudéssemos ser conhecidos, mas ele derramou como se fosse água, derramou o Espírito Santo dentro do nosso coração. E é por isso que nós não somente cremos e compreendemos, mas agora com o Espírito Santo dentro do nosso coração, ele está sendo o quê? Aperfeiçoado. E é por isso que o amor do Senhor Deus foi derramado dentro do nosso coração. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem o amor de Deus dentro do seu coração. Ao mesmo tempo que nós compreendemos esse amor do Senhor Deus, nós temos o Senhor dentro de nós. Então, a nossa vida de fé está crescendo. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, falando de outra maneira, quer dizer que nós, dentro do Senhor, podemos nos preencher do Espírito Santo. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre o amor. Diz que o amor é sofredor, o amor não é arrogante, o amor suporta todas as coisas, o amor realmente ele é benigno, longânimo, fala sobre todas as características de Cristo. Então, quando nós pensamos no amor, nós podemos ver que o Senhor Jesus é a própria representação.
do amor. É por isso que nós podemos ver que o Senhor Jesus, quando nós recebemos esse amor do Senhor, nós, cada momento mais, vamos formando a imagem de Cristo dentro de nós. Então, nós podemos ver que a imagem de Cristo está dentro de nós. A imagem de Cristo está sendo formada dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo também ele disse: quando eu antes era como criança, eu falava as coisas de menino, falava como menino, gostava das coisas de menino, mas agora cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que é isso? Quer dizer que antes nós vivíamos como menino, falávamos como menino, sentíamos como menino, pensávamos como meninos, mas vamos crescendo cada momento mais. E na Bíblia já disse para nós temos esse mesmo coração de Cristo. Então, ter o mesmo sentimento de Cristo quer dizer que ele cada momento mais vai ser aperfeiçoado dentro de nós. Então, é por isso que nós podemos ver que esse amor do Senhor Deus, cada momento mais preenche em Espírito Santo dentro de nós. É por isso que nós podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa que agora chegou a ser um homem, que agora cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo, ele recebeu toda essa personalidade do Senhor. Ele recebeu essa personalidade, a imagem de Cristo. É por isso que quando nós olhamos para a vida de apóstolo Paulo, nós podemos ver que através do amor de Cristo, através da personalidade de Cristo, nós podemos ver todas as coisas. E é por isso que ele disse que eu, como sou imitador de Cristo, sejam vós os meus imitadores. Como em 1 Coríntios capítulo 11, realmente nós, para parecermos com o Senhor, o que é que devemos parecer com o Senhor? Então isso quer dizer que nós estamos recebendo essa personalidade do Senhor. Nós, cada momento mais na nossa vida de fé, vamos nos parecendo com o Senhor. Então, assim como o Senhor ele pensa, eu penso da mesma maneira. Se o Senhor ele fala, eu falo da mesma maneira. Se o Senhor ele age, eu ponho em prática. Eu posso atuar nesse amor do Senhor. Isso é amor de Deus. É por isso que quem permanece no amor. Então agora nós estamos dentro do Senhor. O amor do Senhor permanece em nós. Quer dizer que nós agora estamos dentro do amor de Deus. Então nós permanecemos dentro do amor de Deus. Nós estamos dentro do Senhor. Então isso quer dizer que nós, através do Senhor, nós, pelo amor do Senhor Deus, podemos ser unificados. E é por isso. Em João capítulo 15, versículo 13, ele já disse sobre o amor do amigo, que não existe nenhum amor maior do que um amigo que dera a sua vida por eles. O Senhor, ele nos chamou de amigo, porque quando alguém tem um amigo, você morrer por esse amigo, não existe nenhum amor maior do que este. Você morrer por alguém. Não existe nenhum amor maior do que este. É por isso que o Senhor, ele é o Criador da mesma altura de Deus. O Senhor, para nos salvar, ele veio para este mundo tão baixo, cheio de pecado. Ele sofreu todas as coisas por nós. O Senhor, que é tão santo, ele veio para morrer pelos pecadores. E assim ele morreu crucificado na cruz neste mundo. E nisso nós podemos ver o amor de Deus. Não existe nenhum amor maior do que este. Então, através desse grande amor do Senhor dentro do meu coração, quando Ele iluminar com a grande luz, eu posso realmente vê-lo novamente. Esse amor do Senhor Deus. Cada momento mais vai preenchendo dentro do meu coração. Assim, existe paz, existe felicidade, existe esperança no Senhor. Então, se eu agir conforme a ordem do Senhor, eu sou amigo do Senhor. O Senhor, ele morreu por nós. Ele já acabou com os nossos pecados. E é por isso que quem compreendeu
essa graça do Senhor, qual é o testemunho, qual é a evidência? É que o Senhor, Ele nos protege e nós fazemos o que o Senhor, Ele ordena. O Senhor, Ele já disse no Evangelho de João, um novo mandamento vos dou, amei-vos uns aos outros assim como eu vos amei a vós outros. Porque se vós amardes uns aos outros, todos saberão que vós sois os meus discípulos. Quem ama ao Senhor, ele ama o irmão. Quanto que ele ama o irmão? Então, assim como eu tenho amado a vós outros, assim como o Senhor, ele morreu na cruz por nós, o Senhor ele está dizendo para nós nos amarmos. Porque quando nós nos amamos, o Senhor ele já disse, todos saberão que vós sois os meus discípulos. Qual é a evidência de que nós somos os discípulos do Senhor? Não é pela boca eu dizer, eu sou discípulo de Cristo. Mas quando eu guardo o mandamento do Senhor Deus. Quer dizer que através do amor do Senhor, essa é a evidência de Cristo. Eu agir conforme a vontade do Senhor Deus, isso é a evidência de que eu estou obedecendo à vontade do Senhor Deus. Quer dizer que eu estou respondendo a essa palavra do Senhor. Então eu preciso agora responder ao Senhor. Então agora quando o Senhor ele me chama, eu preciso responder dizendo, sim Senhor, tu me amas. Então assim conforme a ordem do Senhor, quando eu agir, obedecer, nós podemos dizer que esta é a evidência diante do Senhor. É por isso que o amor não é somente por palavras. Quando o amor é cumprido, nós podemos dizer que o amor, ele se manifesta. Como em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ele já disse, nós amamos a Cristo mesmo que não o tenhamos visto. Não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Está alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós não vimos ao Senhor, mas nós o amamos. Então, no meio de toda essa Bíblia, a palavra mais preciosa é de que o Senhor, Ele me ama. Então, na Bíblia está escrito que o Senhor, Ele me ama. Então, na Bíblia nós podemos ver o amor do Senhor Deus que se manifestou. Quem compreendeu esse amor do Senhor Deus? Após o Senhor ele ter ressuscitado, até Tomé, que ele estava duvidoso em relação à ressurreição do Senhor. Todos os outros discípulos se encontraram com o Senhor. Mas Tomé disse, não adianta eu só ver, eu preciso tocar no Senhor Jesus. Eu preciso tocar nesse Jesus que ressuscitou. As feridas dos pregos, a ferida ao seu lado, eu preciso pôr o meu dedo para crer. E depois de alguns dias, o Senhor se manifestou para Tomé e disse, Tomé, toque. Pode tocar. Tomé não se torne alguém sem fé, sem tocar, mas alguém que tenha fé. Então Tomé disse, Senhor, me perdoe, mas eu vou tocar. E ele pôs o dedo ali. E ele disse, Senhor é o meu Senhor, é o meu Deus. Então o Senhor disse, você crês em mim por ter me visto? Realmente bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Então é por isso que nós, através da palavra do Senhor, nós conhecemos quem é o Senhor. Nós sabemos o que o Senhor ele fez, o trabalho por nós. Nós podemos dizer que o Senhor que se tornou a imagem da nossa vida, Ele se tornou a evidência da nossa vida. Então agora nós conhecemos e cremos no Senhor. Então sabendo e crendo, Senhor, eu não vi o Senhor, mas eu o amo. Senhor, até o presente momento, eu não consigo vê-lo, mas eu tenho esse gozo glorioso. Estou alegre diante do Senhor. Então, uma pessoa que conheceu esse amor do Senhor, ele ama o Senhor. E agora temos esse gozo glorioso que não temos como expressar por palavras, porque nós recebemos a salvação. Não existe nenhuma felicidade, alegria maior do que esta. Então, já disse para os cristãos, para estarem sempre felizes,
Nós já aprendemos, não é? Regozijai-vos sempre. O que é estar feliz? Nós temos esse coração de estarmos felizes. Então, as pessoas falam, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu não tiver dinheiro, eu vou ser triste? Carnalmente, se eu tiver algo bom, eu vou estar feliz. Se não, o resto não é felicidade? É assim? Não. Tudo isso, alguma hora, pode se apagar. Mas, através do grande amor do Senhor, quando nós compreendemos, quando o meu espírito recebe a salvação, então existem tantas coisas gloriosas que é impossível expressar por palavras. Então, nós recebemos a salvação das nossas almas. Então, a cada momento, o Senhor Deus também. Ele permite algo que é necessário para a nossa carne. Às vezes ele vai tomar o que nós detínhamos em nossas mãos. Existem vários sofrimentos. E no meio dessa dificuldade, essa grande felicidade dentro do Senhor, nós precisamos verificar. Será que realmente só porque acabou essa felicidade carnal que eu tinha, eu vou ficar triste espiritualmente? É isso que o Senhor Deus ele quer testar, ele quer ver. Olhem para o povo de Israel. O povo de Israel, realmente eles passaram pelo Mar Vermelho, saindo do Egito e viveram durante 40 anos sendo testados pelo Senhor. Então, se obedeciam à palavra do Senhor Deus ou não. Então, o Senhor Deus deu a maná para eles. O Senhor Deus realmente fez rachar as rochas para dar água a eles. Quando eles pediram carne, o Senhor Deus permitiu as codornas para eles. Então, alguns momentos eles pediam água, o Senhor Deus também deu sede. Então, por que o Senhor fez isso? Para testá-los e ver se obedeciam ou não obedeciam. Então, nós podemos ver que carnalmente, realmente nós vivíamos recebendo coisas e falando, Senhor, muito obrigado por essa comida. Mas quando dá errado, eu falo, o Senhor me abandonou. Estando triste, estando murmurando. Toda a felicidade que tinha foi perdida. Então, algo está errado ali. É por isso que em Filipenses, capítulo 4, apóstolo Paulo já disse que eu sei como estar na fome, na dificuldade. Por isso que eu também sou rico na pobreza, forte na fraqueza. Então posso dar glórias ao Senhor Deus, não me questionando nessa dificuldade, nessa pobreza. Então eu sei estar na prosperidade, eu sei estar na pobreza, porque a cada momento o Senhor Deus ele nos ensina. Há alguns momentos o Senhor Deus ele nos enriquece, alguns momentos o Senhor Deus ele nos empobrece, alguns momentos o Senhor Deus ele nos dá e toma. Olhem para o apóstolo Paulo como ele recebeu grande glórias, tinha 7 filhos e filhas, tinha uma grande quantidade de gado, ele era o maior rico do Oriente, nós podemos dizer que era Jó. É por isso que o diabo estava andando pelo mundo, e ele foi para diante do Senhor Deus, conversando, e o Senhor Deus disse ao diabo, veja para todo este mundo, olha, o Jó é aquele que me serve com todo o seu coração. E o diabo ele disse, Senhor, vamos testá-lo. Ele só está feliz, ele só está obedecendo ao Senhor porque o Senhor Deus permitiu uma grande bênção. Tome essa bênção dele para ver o que acontece. Ele vai, nesse exato momento, vai murmurar contra o Senhor Deus. Então o Senhor, ele disse, eu permito para que você tome os seus bens. Só não toque no corpo dele. É por isso que, da noite para o dia, todos os 7 filhos estavam em uma casa festejando, em um banquete, mas veio um grande caos e matou todos eles. Todos eles morreram naquele lugar. A grande quantidade de gado que ele tinha, vieram ladrões e tomaram tudo. Mataram todos os seus servos. Então vieram 2 pessoas correndo e trouxeram essa notícia a ele. Mas mesmo assim, o que Jó disse?
Quem deu foi Deus, e quem toma é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não murmurou contra o Senhor. Então é por isso que o Senhor ele disse: Veja, diabo, Satanás, tudo o que você fez, você tomou. Todas as coisas que eu dei, você tomou. Mas ele está louvando a mim. Ele diz: Senhor, é porque ele tem saúde. Se você tirar a saúde dele, com certeza ele vai murmurar contra o Senhor Deus. O Senhor Deus disse: Não, não é. Mas eu permito. Mas não tire a vida dele. É por isso que da cabeça aos pés começou a ter realmente problemas de pele, ele começou a coçar a sua pele com a telha. Realmente nós não sabemos quanto sofrimento que ele tinha. Ele amaldiçoou o próprio nascimento dele por conta do sofrimento que ele tinha. E a sua esposa disse para Jó: Nossa, você ainda está aguardando essa lealdade com o Senhor? Você precisa realmente amaldiçoar o Senhor Deus e só morra. E Ló disse para ela: Você fala como uma insensata. Então, se eu recebi essa bênção de Deus, eu preciso receber a maldição também. Então, Jó, ele não murmurou contra o Senhor. Ele terminou até o final seguinte. Então, realmente, o Senhor esteve com ele e viu o fim dele. Então, essa paciência de Jó, qual seja a dificuldade? Então, quando ele estava no meio da carne, na dificuldade, ele tinha os grandes amigos dele que vieram para ele. Realmente começaram a vê-lo, realmente naquela miséria e começaram a falar: Nossa, o que você fez para você estar assim? Você deve ter pecado. E começaram a atacar as suas fraquezas, começaram a atacar com palavras. Mas Jó lhe disse: Então, mesmo que eu morra, até que eu morra diante do Senhor, as minhas ações serão o quê? Verdadeiras dentro do Senhor. Quando ele passou por toda aquela dificuldade, o Senhor permitiu em dobro a Jó. Ele teve 10 filhos e filhas. Ele recebeu realmente uma quantidade em dobro de bens. E nós podemos ver que em Tiago capítulo 5, esse foi o resultado. Então, quando nós vemos que ali estávamos dentro do Senhor, nós temos essa paz do Senhor. Então, nós podemos ver que isso é algo glorioso do reino dos céus. É a glória do Senhor Deus. É por isso que quando nós vivemos neste mundo suportando todas as tribulações e dificuldades, nós temos essa paz dentro do Senhor. Nós temos o elogio glorioso diante do Senhor. Então, a qualquer momento que seja, nós não devemos murmurar diante do Senhor Deus, dizendo: Senhor, por que me abandonou? Só porque estamos com uma pouquinho de dificuldade, eu já começo a questionar, dizendo: Senhor, tu me abandonou? Tu me abandonastes? Não, mas isso está errado. Claro que não. Então nós podemos ver que o Senhor, nós não estamos louvando ao Senhor Deus por conta das coisas carnais que nós temos, mas nós recebemos a salvação. Qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, nós temos essa felicidade por conta das coisas espirituais e gloriosas do reino dos céus. Como em 1 João, capítulo 4, então nós amamos ao Senhor, quer dizer que o Senhor ele nos amou primeiro. Então o Senhor nos amou. Como em Salmos 18, Davi ele disse: Senhor, eu tenho amado com o amor que me amastes. Então, eu amo ao Senhor. Então, nós amamos ao Senhor. Quer dizer que o Senhor, ele nos amou primeiro. Senhor Jesus, tu me amou, eu também o amarei. Senhor veio ao mundo para nos resgatar e morreu naquela cruz por mim.
Então, o Senhor, Ele morreu por mim. Eu preciso amar o Senhor Jesus. O Senhor veio para me resgatar. Quando eu penso nesse amor de Deus, nós podemos morrer 100 vezes dentro do Senhor e não temos como retribuir toda essa graça que temos recebido. Como em João capítulo 21, podemos ver que o Senhor Jesus ele se manifestou primeiramente para os discípulos após ressuscitado, primeiro para João, Tiago, Pedro, André, estavam todos ali, que eram pescadores no mar da Galileia. O Senhor, olhando para eles, disse: venham, sigam-me. Então abandonem os seus barcos, os seus pais, a sua família e me sigam. E durante 3 anos e meio eles seguiram ao Senhor. Então nós podemos ver que eles descobriram que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, um grande esforço diante do Senhor. Então a cada momento nós podemos ver que não foram como outros religiosos, porque naquele tempo os religiosos, os judeus, eles pensavam que Jesus deveria ser um Messias, eles esperavam por um rei para libertá-los de Roma, para criar o reinado de Cristo. Então quem é que vai se assentar no maior lugar? E é por isso que eles discutiam dizendo, quem é maior, sou eu ou você? Então a mãe de Tiago e João foi perguntar para o Senhor Jesus, Senhor, por favor, quando o Senhor se tornar o rei, ponha um à destra e um à sua esquerda. E o Senhor lhe disse, você não sabe o que pedes. Então, realmente, será que podem beber deste meu cálice? Então eles falaram, sim, eu consigo beber desse cálice. Eles achavam que o que era? Beber uma bebida por se tornar um rei? Então, mas esse cálice que o Senhor lhe se refere é da morte. O Senhor ele disse, para receber esse cálice, realmente existe um grande sofrimento do Senhor. É por isso que o Tiago foi o primeiro a morrer. E João foi aquele que viveu até o fim, terminou de escrever o livro de Apocalipse e morreu diante do Senhor. Então, um morreu primeiramente diante do Senhor. O outro sobreviveu até o fim. Então, viver pelo Senhor é difícil, mas morrer pelo Senhor também é muito difícil. Então, cada um deles ali pedindo à direita e à esquerda. Esse foi o resultado. Porque eles pediram essa taça, e o Senhor Deus permitiu a taça do sofrimento a eles. E o Senhor que ressuscitou se manifestou mais uma vez. Disse para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro, ele disse, Senhor, realmente mesmo que todos os outros te abandonem, eu não te abandonarei. Eu morrerei, lutarei pelo Senhor. Mas o que o Senhor Jesus disse a ele? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, não, antes do amanhecer, o galo irá cantar 3 vezes. E você irá me negar 3 vezes? Antes do galo cantar, você irá me negar 3 vezes? E ele, ouvindo isso, começou a pensar, nossa, como assim? Como assim o Senhor não acredita em mim? E ele ficou triste, né? Com certeza, por dentro. Os próprios outros discípulos também, com certeza, devem ter feito uma promessa, um juramento, dizendo que iriam ficar com o Senhor. Mas, quando os soldados vieram, todos os discípulos fugiram. Mas, pelo menos Pedro, ele voltou e acompanhou o Senhor Jesus em distância. Quando ele viu o Senhor Jesus sendo interrogado pelo César no meio da noite, então estava aceso realmente o fogo, e ele estava ali do lado. E uma criança disse, nossa, ele é discípulo do Senhor Jesus, eu ouvi seguindo o Senhor Jesus. Ele disse, nossa, o que? Você está louca? Eu não o conheço. E ele assim negou uma vez. E passando outro tempo,
Outras pessoas apontaram para ele e disseram: Nossa, ele é discípulo do Senhor? Ele disse: Não, eu não conheço. Então, quando ele perguntou a terceira vez a ele, então ele disse: eu não conheço, eu amaldiçoo também. E assim foi naquele momento que o Senhor Jesus olhou para Pedro. Ele teve o seu olhar realmente fixo para o Senhor Jesus. E assim, quando eles se olharam, o galo cantou 2 vezes. Então o Senhor disse: Antes do galo cantar 2 vezes, tu irás me negar 3 vezes. Então ele, depois que tudo isso decorrido todas as coisas, Pedro foi e correu para bem longe para chorar. Então ele é um homem que pensava: Nossa, será que o Senhor vai ser capturado conosco aqui do lado? Mas por fim ele foi capturado, sofreu. E assim ele pôde reparar: Nossa, realmente existe toda essa dificuldade, mas agora Judá, realmente ele permitiu essa imensa graça. Então nós podemos ver também Judas, por exemplo. Realmente ele havia ido contra o Senhor, ele havia pecado porque vendeu o Senhor Jesus. Mas o que aconteceu com ele? Entrou o pensamento de vender ao Senhor Jesus, é por isso que ele vendeu. Ele vendeu o Senhor Jesus com 30 moedas de prata, mas depois que tudo que ele fez, quando ele realmente teve a noção do que havia feito, ele suicidou. Então nós podemos ver como ele vendeu ao Senhor Jesus. Vendeu por 30 moedas de prata, porque pensou: Nossa, eu posso comprar isso, aquilo. Tomás ele deve ter comprado. Tomás realmente podemos ver que ele foi para longe, todos os órgãos deles estourou e ele foi. O Senhor Jesus, ele disse: Então eu irei para o lugar da onde eu fui enviado. Então, mas aquele que me vendeu, realmente ele era melhor que não tivesse nascido, porque ele foi para a perdição eterna do inferno. Então nós podemos ver Pedro. Pedro é um homem que negou o Senhor Jesus 3 vezes. Pedro é um homem que ele pensou na palavra de Deus. Então Pedro, ele também disse como Judas, dizendo: Senhor, eu fiz errado isso ou aquilo contra o Senhor? Não, ele não tinha nem forças para dizê-lo. Ele foi para o campo e começou a chorar. Então nós podemos ver que Pedro, ele não deve ter comido frango, jamais. Toda vez que quando ele ouvia um galo cantar, com certeza ele deve ter chorado junto com eles. Então o Senhor, olhando para Pedro que ressuscitou, perguntou: Tu me amas mais a estes do que a mim? Então, tu me ama mais a mim do que essas outras pessoas? Você disse que me amava, mas o que aconteceu com você? Então, naquele tempo, nós podemos ver o coração de Pedro. Pedro diz: Senhor, agora tu sabes que eu te amo. Então, não o Senhor, ele simplesmente morreu, mas o Senhor, ele ressuscitou por nós. Agora ele pode compreender, porque ele viu o Senhor Jesus que ressuscitou. Por que o Senhor Jesus, ele morreu? Porque o Senhor, ele ressuscitou dentro de nós. Então, dentro do nosso coração, o Senhor Deus, ele nos permitiu a evidência de podermos crer no Senhor. E é por isso que agora nós sabemos que o Senhor, ele nos ama. Então, Pedro, agora ele realmente ama o Senhor. Então agora o Senhor, ele morreu por nós. Ele creu que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por ele. E é por isso que Pedro, ele disse: Senhor, eu o amo. E perguntou 3 vezes da mesma maneira. E o Senhor, ele realmente perguntou 3 vezes para poder restaurá-lo das 3 vezes que ele negou o Senhor. O Senhor 3 vezes da mesma maneira perguntou a ele. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então tu sabes que eu realmente te amo. Então o Senhor lhe disse: Ah, é? Então realmente apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor lhe permitiu essa graça, uma grande missão para que ele pudesse cuidar das igrejas primitivas. E Pedro, o restante da vida dele, pelo Evangelho, ele passou por diversos sofrimentos. Foi para Roma. Existem as histórias de que ele realmente morreu
crucificado de cabeça para baixo. Então, Pedro, realmente, quais foram as palavras? Mas ele disse: Senhor, eu te amo. E o Senhor, ele com certeza irá virar para nós e perguntar da mesma maneira, chamando-nos pelo nome, dizendo: Ei, fulano de tal, tu me amas? E nesse momento, o que eu vou responder? Precisamos conseguir responder. Então, mais do que qualquer coisa deste mundo, tu me amas? Então, como Pedro, ele disse, realmente o Senhor, ele sabe que eu o amo. Então, dentre todas as coisas deste mundo também, nós dissemos que amamos ao Senhor. Nós precisamos conseguir responder isso. Esse é o resultado de que compreendemos o amor do Senhor Deus. Então, por que o Senhor Jesus morreu? Será que morreu por ele, pelos pecados? Ele conheceu isso. Que morreu pelos pecados, pela perdição que ele merecia receber. Então agora, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, ele realmente amou o Senhor. O Senhor morreu por ele, o salvou e ele creu nisso. E é por isso que Pedro, ele realmente ama o Senhor. Ele negou o Senhor 3 vezes. É por isso que Jesus perguntou 3 vezes para ele da mesma maneira. Então, para restaurá-lo, é preciso restaurar 3 vezes da mesma maneira as 3 formas que ele negou o Senhor Jesus. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te neguei 3 vezes? Mas agora o Senhor sabe que eu realmente te amo agora. O Senhor o sabe. E o Senhor Jesus disse, sim, agora apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Então, um trabalho de entregar a igreja primitiva em cuidado de Pedro. E é por isso que Pedro, o restante da vida dele, ele viveu para o Senhor. E quanto sofrimento ele passou. E ele foi para Roma para ser morto. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso é o que conta a história. Então mostra qual é o sofrimento que Pedro passou para trazer a glória diante do Senhor. Então o Senhor irá nos perguntar a mesma coisa. Então o Senhor ele virá para nós e perguntar: você me ama? Irá chamar-nos pelo nome dizendo: ei, fulano de tal, você me ama? E o que nós iremos responder? Vocês precisam responder com sinceridade. Então, mais do que qualquer coisa deste mundo, você me ama? Então, assim como Pedro, dizendo sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. Então, mais do que qualquer coisa deste mundo, o Senhor sabe em verdade. Então, mais do que qualquer outra coisa, nós podemos ver Abraão, que teve seu filho aos 100 anos de idade, era muito glorioso. Então, mais do que a própria vida, mais do que os irmãos e irmãs. Então, ele é uma pessoa que tem realmente essa preciosidade dentro do Senhor. Então, esse filho unigênito, Isaac, ele ir para o monte de Moriá, morrer como propiciação pelos pecados, ser queimado diante do Senhor. Então, ele disse o que para Abraão? Ah, pai, deixa eu pensar um pouquinho, tá bom? Foi isso? O Abraão, ele disse para o Senhor Deus, Senhor, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu conversar com a minha esposa, me dê pelo menos alguns dias. Foi isso? Não, ele disse, sim, Senhor. E se ele com certeza tivesse dito para Sara, com certeza Sara iria tentar proteger. E com certeza ele podia ser questionado dizendo, nossa, você não ouviu isso do demônio? Você realmente ouviu de Deus? Porque pense bem, ela podia também ter dito, ah, você quer matar a Isaac? Me mate primeiro. Se ela dissesse, me mate! O que vai fazer? Não disse nada. De madrugada ele disse, vamos! Foi para o monte de Moriá para sair durante 3 dias. E indo para o monte de Moriá, é um lugar onde construíram o santuário.
durante os 3 dias que estavam seguindo. Ele não pode levar nem os seus servos, porque os servos podiam dizer, nossa, Abraão ficou maluco, e poderiam tentar parar esse sacrifício. É por isso que ele levou somente Isaac e a lenha. E Abraão, ele levou o fogo e o cutelo. E Isaac antes, com certeza ele deve ter visto Abraão dando sacrifícios ao Senhor. Mas naquele tempo era necessário ovelhas ou cabra, mas não tinha. Ele disse, pai, onde está o sacrifício? Onde está o animal? Porque temos faca, temos fogo, temos lenha. Mas onde está a ovelha que queremos sacrificar diante do Senhor? Então, como é que Abraão ele deve ter ficado com o coração doído? Ele podia dizer, você é a ovelha. Então, não, mas ele disse, o Senhor Deus há de preparar. E assim subiram no monte de Moriá. E ele disse para Isaac. Então, na realidade, o Senhor ele quer que você seja entregue como sacrifício. Então, realmente, ele veio vendo sobre Isaac também, sobre esse sacrifício. Então Isaac ele foi, segurou ao pai e subiram todos juntos. Então e o Abraão ele disse, agora eu vou sacrificá-lo. E Isaac ele fez o quê? Ele obedeceu. Ele foi e deixou ser amarrado. Abraão amarrou seus braços e pernas. Então ele não ficou falando, ai seu Deus, espera aí, ó, vou furar, hein, vou furar, hein. Não, não foi isso. Ele foi e pegou a faca e já queria cortar, mas podemos dizer, como o Senhor ele foi apressado e disse, Abraão, Abraão, 2 vezes. Pare, stop. O seu filho unigênito, Isaque, você não o poupou, você o entregou a mim. Agora eu sei que tu me serves, tu me amas. Ele passou por esse teste diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele nos testa da mesma maneira. Então nós não sabemos o que é algo precioso como Isaac, mas em alguns momentos o Senhor Deus ele pode permitir ou pode nos dizer para entregarmos essas coisas. Porque se nós realmente amamos o Senhor Deus. Assim como em Mateus capítulo 10, versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que mim não é digno de mim. Eu amo o Senhor Deus mais do que todas as coisas? Eu amo o Senhor Deus mais do que os meus filhos, meus irmãos e pais? Então nós temos o amor do Senhor, o amor de crermos no Senhor. Então, mas o amor do Senhor é incomparável. Então nós podemos ver os pais que nos deram a luz, nos criaram, nos ensinaram, mas os pais não podem morrer pelo meu espírito? Ele pode me salvar, o meu espírito? Não, é necessário que o Senhor Deus ele envie o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Não existe nenhum amor maior do que este. Então, antes eu estava em Gyeongbu, pregando em uma região. Então nós podemos dizer que antes havia uma senhora naquele tempo que ela veio e participou do seminário. Então ela disse, nossa, aqui as pessoas dizem que realmente receberam a salvação, mas eu vim saber o que é isso de receber a salvação. Porque que palavra mais arrogante dizer que recebem a salvação desse jeito? E ela foi e teve a consulta comigo individual. E eu perguntei, você conhece a Deus? Ela falou, nossa, eu conheço Deus, o Criador de todas as coisas. Você crê em Deus? Ela disse, nossa, eu creio. E eu perguntei, você ama o Senhor Deus? Ela disse, sim, eu amo. Então, quanto você ama? Então, quanto que você ama? Então, você tem filhos? Então, só filhos eu tenho 3. Então, um é doutor da universidade, o outro é médico, o outro é soldado. E é incrível. Então, mas você pode amar a Senhor Deus mais do que os seus filhos? Não conseguiu responder. Depois de bastante tempo que passou,
Ela disse, Senhor, na verdade, eu não consigo amar a Deus mais do que os meus filhos. Isso é algo muito egoísta da parte de Deus. Então, nunca conseguiu compreender esse amor do Senhor Deus verdadeiramente. Então, amar um pouco, você pode amar até o cachorro da sua casa. Então, mas quanto que nós amamos? Quanto que o Senhor ele nos amou? O Senhor ele realmente abandonou o trono dos céus e ele veio para este mundo tão baixo, tão sujo para morrer por nós. Na cruz ele morreu como propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que o amor do Senhor Deus é grandioso. Nós não sabemos como é essa medida. Então, mas se nós podemos dizer que o Senhor ele nos ama e nós precisamos amar o Senhor Deus mais do que qualquer coisa deste mundo. Isso é algo totalmente natural. Então, realmente, se nós amamos mais outras coisas do que o Senhor Deus, nós não somos dignos do Senhor Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37 também. Então nós precisamos usar todo o nosso coração, toda a nossa vontade, toda a força, toda a vida para servirmos ao Senhor Deus, amarmos ao nosso Deus, o nosso Senhor. Esse é o grande mandamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Quanto que nós amamos o Senhor? Usar todo o coração, toda a vontade, toda a força, toda a vida. Precisamos amar. Porque se nós não amamos, então nós não somos dignos do Senhor. Então nós podemos ir diante do Senhor. Nós temos, por exemplo, eu emprestei o dinheiro para alguém, deixei com esse dinheiro com essa pessoa falando, ó, vou deixar o dinheiro aqui de manhã, aí de noite eu venho buscar, tá bom? Aí eu volto de noite para buscar o dinheiro, mas pense bem, ele só me dá metade do dinheiro. Eu dei 100 mil para ele e ele só está me devolvendo 50 mil. Eu falo, por que você não está devolvendo meus outros 50 mil? Ele disse, nossa, isso aqui é a taxa por eu ter guardado o dinheiro. Então você vai dizer o quê? Nossa, você está maluco? Como assim taxa? Então isso não é nada plausível. Se eu deixei o dinheiro aqui 100 mil, eu preciso receber os 100 mil. Então não ser adequado diante do Senhor Deus quer dizer que o nosso coração, nosso amor que temos para com o Senhor Deus não é adequado. Quão grandioso é o amor que o Senhor Deus ele nos permitiu. Então esse amor que o Senhor Deus ele nos permitiu é incomparável com o amor que nós temos no Senhor Deus. Então essa pessoa, ela disse, eu não consigo crer, eu não consigo entender. Eu amo os meus filhos mais do que o Senhor Deus. Então é muito invejoso da parte de Deus dizer, eu amo somente a mim. Então eu disse, sim, a senhora ainda não conseguiu compreender esse verdadeiro amor do Senhor Deus. E o rosto dela transformou. Mas até o fim ela participou do seminário bíblico. E assim compreendeu a graça do Senhor Deus e recebeu a salvação. E ela disse, nossa, agora eu entendi. Então agora eu amo mais o Senhor Deus do que os meus filhos. Eu agora posso confessar diante do Senhor Deus verdadeiramente, porque eu compreendi esse verdadeiro amor do Senhor Deus. Então o Senhor ele disse, o Senhor que ele tem nos amado primeiro. Não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro. Esse amor que nós recebemos, nós agora respondemos, correspondemos a esse amor. Então o Senhor, ele nos amou. O Senhor, ele disse, eu morri por ti, quanto que tu me amas? Então agora nós precisamos dizer, em verdade. Então agora nós precisamos dar todo o nosso coração, toda a nossa vontade, toda a nossa força. O Senhor, ele nos permitiu essa graça diante do Senhor Deus. Mas quanto é que nós estamos amando o Senhor? Só um pouquinho? Só um pouquinho? Será que isso está certo? Não é adequado. Como na palavra
Do 1 João, ele disse: um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós outros. Porque o Senhor Jesus, ele já disse, realmente, assim todos sabereis que vós sois os meus discípulos. Então, ele diz que é um mandamento. Mandamento, nós temos 10 mandamentos. E dentre os 10 mandamentos, nós temos um significado verdadeiro ali, que é o quê? Amar ao Senhor. Usar todo o coração, toda a vontade para amarmos ao Senhor. Amar o próximo como a mim mesmo. É isso que nós precisamos fazer. Mas nós conseguimos fazer? Podemos usar todo o nosso coração, toda a vida para podermos amar ao Senhor? Ninguém consegue. Até o fim, os homens querem usar ao Senhor Deus, não amá-lo. Tem alguém que ama o vizinho como a si mesmo? Quando o vizinho estiver nu, despido, eu também vou estar nu, despido? Quando o vizinho estiver com fome, eu também estou com fome? Eu posso amá-lo como ao meu corpo? Não tem como, é impossível. Então, porque nós não temos esse amor. Então, mas nós podemos dizer que dentro do Senhor. Então, o Senhor, ele já disse, assim como nós fomos amados pelo Senhor. Então, ele disse, o Senhor, ele me amou. E isso está escrito na Bíblia. Então, nós podemos ver esse imenso amor, a graça do Senhor Deus. Então, assim como o Senhor, ele nos amou, ele disse para nós amarmos uns aos outros. Assim como o Senhor, ele nos amou. Então, realmente, se vós amardes uns aos outros, todos saberão que vós sois os meus discípulos. Qual é a evidência de que nós somos os discípulos do Senhor? É que nós podemos amar a Cristo, amarmos uns aos outros mais do que qualquer coisa, e todos saberão. Efésios capítulo 5. Se nós olharmos em Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Assim como uma pequena ovelha, ele foi entregue como sacrifício pelos nossos pecados. Agora, quem compreendeu esse amor do Senhor Deus, agora pode estar realmente pondo em obra, pode praticar esse amor. Agora precisamos agir em amor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18 também. Versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então nós, agora que passamos da morte para a vida, qual é a evidência disso? É que tenhamos amados os irmãos. Nós amamos os irmãos, passamos da morte para a vida. Então quem não o ama, ele permanece na morte. Então nós precisamos pensar nisso de forma realmente bem séria. Amor não é teoria. Amor é real. Então, através do amor, nós compreendemos esse amor. E agora, com todo o coração, toda a vida, nós podemos amar ao Senhor. Então, nós podemos amar nossos irmãos e irmãs. Então, isso é a evidência de que nós passamos da morte para a vida. Que quem realmente agora está na vida, quer dizer que passou da morte, quer dizer, ele ama. Que agora quem ama não está na morte. Mas quem odeia o irmão é homicida. Então nós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então nós temos irmãos e irmãs que recebemos a salvação, mas será que eu não tenho alguém que eu odeio?
Não, realmente, aquele que odeia, ele pratica o que? Homicídio. Então, realmente, dentro do homicida, realmente quer dizer que não existe o que? Vida. Não existe vida. Então, ter vida, a evidência é amor. Aonde há vida, há amor. Aonde há amor, há vida. Um lugar que não tem amor, só existe morte. Como em João, 1 João capítulo 3, versículo 16, ele disse, conhecer o amor nisto, ele deu a sua vida. Vamos procurar essa palavra. 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18, vamos ler todos juntos devagar. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, Cristo, por nós, ele deu a sua vida. E assim nós conhecemos o amor. Então, agora, o Senhor, ele morreu por pecadores como nós, derramou seu sangue, perdoou os nossos pecados. Então, isso é o amor de Deus. Então, agora, por nós, o Senhor, ele deu a sua vida por nós. E assim nós nisso conhecemos o amor. Então, isso quer dizer que agora nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Isso precisa ser posto em prática. Então, mas não conseguem ver? Como é que deve fazer? Em 1 João, capítulo 3. Então, quem ama o irmão que não é visível? Então, se olharmos em capítulo 4, versículo 20, está escrito, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a qual viu, pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este testemunho, que a quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, uma pessoa que recebeu a salvação. Então, nós agora temos nossos irmãos. Nós precisamos dar as nossas vidas. Então, até quando que eu preciso dar esse amor do Senhor? Até a morte, abandonando a minha vida. Então, o Senhor, ele deu a sua vida por nós. Então, não é amar um pouquinho só. Então, mais alguma pessoa deste mundo, ele estando com os bens deste mundo, vendo o irmão que está na dificuldade, na pobreza, e ele nada faz, então como é que pode dizer que o amor do Senhor Deus está nele? Então, vendo a pobreza do irmão. Então, nós podemos ver os irmãos e irmãs que estão numa dificuldade. Se eu simplesmente fecho, então, o que fecha, o que nos trava é a carne? Eu tenho o coração de querer ajudar o irmão, mas a carne me para. Então, eu, pela minha família, eu não poupo nada, eu uso tudo, mas quando eu penso em ajudar os irmãos, quando eu penso em servir aos irmãos, eu me torno uma pessoa realmente dura, fechada. Então, para os pobres, para os fracos, eu preciso ter esse coração de ajudar, mas a carne me para. Como então podemos dizer que o amor de Deus habita neste homem? E aí? Não tem o amor do Senhor Deus dentro dele. Ele disse, irmãos, realmente nós o amamos no Senhor, realmente em verdade. Então, realmente, quem é que não consegue por palavras? Por palavras qualquer um consegue. Tem pessoas que falam muito bem.
Falam muito bem, mas não creem. Não tem obras, não tem as obras. Então realmente não é somente por palavras, não é por língua. Tudo isso é mentira. É preciso ter o quê? As obras e em verdade. Quem age é um verdadeiro amor. Somente fala, fala, fala e não faz, isso não é amor. Então você ver o Senhor Deus realmente invisível é você amar o Senhor Deus que é invisível, é você amar o irmão a qual você vê. Isso é praticar o amor. Então nós temos o amor do Senhor, nós recebemos a salvação, temos a verdadeira fé, temos a mesma fé, compartilhamos a mesma esperança, agora nós temos os irmãos e irmãs diante do Senhor Deus. Então nossos irmãos e irmãs, nós quando temos essas dificuldades ajudamos uns aos outros. Então algo que é mais próximo de cada um de nós, e temos a mesma esperança, nós temos a mesma vida, então, nós temos os irmãos e irmãs dentro de nós, mas por que ainda assim estamos fechados? Por que eu não quero ajudar os outros? Então nós precisamos praticar o amor do Senhor, em verdade. E assim saberão que nós somos do Senhor. E assim nós iremos o que? Ter esse fortalecimento dessa nossa vida dentro do Senhor, em firmeza. Então nós temos essa evidência de que estamos em verdade. Então nós precisamos receber essa fortaleza dentro do Senhor, a firmeza, para podermos agir dentro do Senhor. O Senhor não ouve a oração daqueles que têm a mão fechada. Então nós, se olharmos em 1 Pedro capítulo 2, ele diz: nós obedecemos a verdade e é purificando o nosso espírito, nós amamos os irmãos sem falsidade. E é por isso que nós podemos amar em fervor uns aos outros. Porque nós compreendemos esse amor do Senhor Deus, nós recebemos a salvação, agora nós temos essa pureza do nosso espírito. Então qual é o resultado? É que nós amamos os irmãos sem falsidade. Então agora é amor. O amor, também tem amor que é falso. Tem amor que é somente por palavras, mas não tem o coração de amar, é um amor que é falso. Não é um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro não existe falsidade. Então nós precisamos amar uns aos outros com amor fervoroso. Nós precisamos praticar o amor. Como em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37. Então nós amamos ao Senhor e assim nós podemos dizer qual a tribulação. Então quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor Deus, ele nos deu a vida e ninguém pode tomar. Vocês já viram aquele filme Titanic, não é? Então era um navio gigantesco que eles haviam construído na Inglaterra. Então era o maior cruzeiro que existia. Então partia da Inglaterra e ia até os Estados Unidos. Então ele saindo realmente da Inglaterra estava indo para os Estados Unidos. Mas em abril, 14 de abril, ele foi e colidiu contra um iceberg no mar do Canadá. E assim ele afundou, foi ao naufrágio. E já descobriram onde está o navio também do Titanic. Isso é fato, realmente aconteceu. Então ali haviam mais de 2.200 pessoas ali dentro. Mas mais de 1.208 pessoas morreram. E mais de 600 pessoas foram salvas naquele tempo. Sobreviveram. Então, antigamente, naquele tempo, eles pensavam, qualquer pessoa estando nesse navio está seguro, porque o navio é gigante, é seguro. Então, eles não tinham muitos botes salva-vidas.
É por isso que quando colidiu não tinha barco para todo mundo. É por isso que eles disseram somente para as crianças, para as mulheres, subirem no barco. É por isso que nós podemos ver no filme Titanic, os homens desobedeceram essa ordem e eles queriam subir no navio, nos barcos, e eles foram mortos, né? Então, as pessoas que sobreviveram, realmente eles fizeram a confissão. Então, dentre as mulheres que podiam subir naquele bote salva-vidas, teve uma mulher que ela iria ser aceita no bote, mas não o marido. Então, tinham várias mulheres que falaram: eu não posso deixar o meu marido. É por isso que ficaram no navio com o marido e morreram. Então, no barco que estava indo ao naufrágio. E assim morreram. Então, por que eu digo uma coisa dessas? Como em Cantares, capítulo 8, versículo 7, nós podemos dizer, capítulo 6, 7, realmente o amor é mais forte que essa morte. Ninguém pode parar o amor. É algo que é mais forte do que a morte. Então, quer dizer, quem está determinado para morrer pelo amor? Então, e a pessoa também. Ele mesmo que dê todas as coisas, ele vai querer trocar pelo amor, mas é impossível, ele vai ser o que? Desprezado. O amor não tem como você comprar com dinheiro, trocar por alguma coisa. Uma pessoa ele disse: nossa, eu te amo, então eu vou te dar todos os meus bens, então dê a sua esposa para mim. Vai. Vocês conhecem aquela história, não é? Que eu já contei várias vezes, que trouxe uma imensa quantidade de dinheiro e disse para vender a esposa para ele. E isso aconteceu lá em Irisan, no Parque do Lago. É uma história famosa. Então, mas isso está errado. Então, como assim, por conta de dinheiro, para você viver com um rico, você abandonar o seu marido, abandonar os seus filhos? Então, vender a sua esposa por conta de dinheiro, isso não é amor de verdade. É por isso que em Cantares, capítulo 8, versículo 7. Então, o homem, mesmo que ele dê todos os seus bens e tente trocar pelo amor, ele vai ser o quê? Desprezado. Então, você acha que eu realmente vou vender o meu amor por conta de dinheiro? O amor é imutável. O amor é mais poderoso do que a morte. Então nós amamos o Senhor com amor. Então nós não podemos tomar nada. Nada pode tomar esse meu amor diante do Senhor. Então esse grande amor que nós temos dentro do Senhor. Então nós temos esse amor perfeito diante do Senhor. Como em 1 João capítulo 1, versículo 15. Realmente seja neste amor as coisas deste mundo. Nós não devemos amar este mundo, nem amar as coisas deste mundo, porque senão o amor do Pai não está nele. Então, todas essas coisas deste mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência deste mundo, realmente não vieram, os pensamentos da carne não vieram do Pai, mas vieram deste mundo. E todas elas passam, mas o seu Pai é eterno. Então, mais do que qualquer coisa, nós amamos ao Senhor. Então, quem ama ao Senhor não ama o mundo. O diabo, ele utiliza as coisas deste mundo para tentar o nosso coração, mas não adianta. Como em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz: ó, mulheres adúlteras! Então, quem é que quer se tornar uns com este mundo? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, adúltero ou adúltera, que são aqueles que realmente amaram outra pessoa além do marido e é por isso que foram e pecaram. Isso quer dizer que agora se tornaram inimigos do Senhor Deus. Então, nós, dentro do Senhor, mais do que qualquer coisa, devemos amar a Deus.
Como em Salmos 97, ele já disse, para nós que amamos o Senhor, precisamos odiar o mal. Como em Provérbios capítulo 18, quem teme ao Senhor é isto, odeia o mal. Então você amar o Senhor, você odeia o mal. Você não ama este mundo. Então nós agora temos esse amor dentro do Senhor. Nós amamos mais do que qualquer coisa. Então esse grande amor do Senhor que agora está dentro de mim é incomparável. Então esse grande amor do Senhor, nós vivemos pelo Senhor, nós morremos pelo Senhor. Então nós compreendemos esse amor do Senhor. Então agora esse grande amor do Senhor, ele se torna a origem da nossa vida, da bênção. É por isso que o tema de hoje também é dentro do amor de Deus. Dentro do amor de Deus recebemos a salvação. Dentro do amor de Deus nós agimos. Quem recebeu a salvação está dentro do Senhor. O Senhor está nele. Então, pelo amor, nós vivemos no Senhor. O Senhor, ele está dentro daqueles que o amam. Então, o amor é completo para a eternidade nos reinos dos céus. E é por isso que com esse coração, mais do que qualquer coisa, nós não devemos amar as coisas deste mundo, mas a Deus. O amor não é teoria, o amor é verdadeiro. O Senhor Deus, ele nos amou somente por palavra. Como é que nós podemos receber a salvação? Como é que podemos crer dentro do Senhor? O Senhor, ele enviou o seu Filho unigênito por nós, até a morte. E é por isso que nós, mais do que qualquer coisa, amamos ao Senhor. E é por isso que nós obedecemos diante do Senhor. Nós amamos a igreja do Senhor. Nós pregamos a palavra do Senhor. Nós vivemos pelo Senhor. Nós também morremos pelo Senhor. Nós temos esse objetivo em nossas vidas. Nós vivemos, nós praticamos e guardamos essas palavras. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós, quando ainda desconhecíamos ao Senhor Deus, quando nós éramos inimigos do Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós, nos amou primeiro, permitiu para que nós pudéssemos ser salvos, nos permitiu a salvação do nosso espírito. Agradecemos por essa imensa graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Senhor, o seu grande amor nós compreendemos. Nossos irmãos e irmãs que agora fomos salvos, com todo o coração, toda a vida, todo o nosso coração, nós precisamos agora amar os irmãos e irmãs. Precisamos amar com o nosso coração como se fosse o meu corpo. Eu preciso viver para a sua vontade. Senhor, agora com todo o meu coração, nós amamos os irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus possa conduzir a cada um pela sua palavra e misericórdia. Que nós possamos estar em plenitude da sua palavra. Que ao restante de nossas vidas nós possamos viver dentro do Senhor sem nenhuma falta, Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.